Amazonas TV. Oferecimento. Massas Fortaleza Express. Muito mais sabor em menos tempo. E Unimed Manaus. Bom mesmo é saber que você não está sozinho. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira da Paixão, 29 de março. Você vê imagens da Via Sacra agora pela manhã no centro da capital. Hoje o céu amanheceu nublado e com chuvas aqui em Manaus. O Amazônia TV mostra agora os seguintes destaques. Acidente de trabalho. Operário morre ao cair de andaime na Arena da Amazônia ontem à noite. Violência, tentativa de assalto à agência bancária na colônia Antônio Aleixo teve 6 reféns. Saúde pública, a falta de atendimento e a dificuldade na marcação de exames e consultas tem sido alvo de constantes críticas por parte da população. Nós fomos ouvir as autoridades responsáveis para saber o que pode ser feito. Denúncia: moradores do Campos Sales dizem que nem os ônibus querem passar pelas ruas do bairro por causa da quantidade de buracos. Feriado Santo, você sabe o significado desta data? Aqui no estúdio, a mensagem do Bispo Auxiliar de Manaus, Dom Mário Antônio, sobre este assunto. E por falar em Semana Santa, vamos ver a movimentação nas principais saídas de Manaus, além da venda de peixe. Tem promoção nos locais onde vendem peixe nessa Semana Santa. E dos ovos de Páscoa na última hora. Fique bem informado, o Amazônia TV, o seu jornal da hora do almoço, já está no ar. Um operário morreu enquanto trabalhava em um acidente ocorrido ontem à noite na Arena da Amazônia. A movimentação na obra da Arena Amazônia foi intensa durante a madrugada. Além de vários carros da empresa Andrade Gutierrez, responsável pela construção da arena, corpo de bombeiros e vários carros de polícia estiveram no local. A perícia criminalística chegou por volta da meia-noite. O Instituto Médico Legal foi chamado para remover o corpo do trabalhador identificado apenas como Raimundo Nonato. De acordo com informações da polícia passadas pelos trabalhadores, no momento em que Raimundo Nonato tentava passar de uma coluna para o andaime, ele se desequilibrou e caiu de uma altura de aproximadamente 5 metros. O exame de necrópsia só será feito agora pela manhã, mas segundo informações preliminares, ele teria morrido de traumatismo craniano. Em nota, a empresa Andrade Gutierrez informou que lamenta a morte do operário Raimundo Nonato Lima da Costa e a empresa diz que providenciou apoio imediato à família do funcionário e aguarda o resultado dos trabalhos da perícia técnica que foi iniciada pela Polícia Civil com o objetivo de apurar as causas do acidente. A empresa também informou que vai intensificar o trabalho de conscientização dos operários com foco na prevenção de acidentes. Um homem foi morto em um bar no bairro Mutirão, na zona leste de Manaus. A polícia acredita que foi um acerto de contas, já que tudo indica que a vítima tinha relação com o tráfico de drogas. O repórter Tiago Herculano tem as informações. O crime ocorreu por volta de 7 horas da manhã neste bar localizado na Rua Nova, bairro Mutirão, zona leste de Manaus. 2 homens chegaram a pé armados e começaram a atirar contra 3 rapazes que estavam bebendo em uma das mesas. João Paulo Fernandes, de 28 anos, morreu com 4 tiros na cabeça. Jones da Silva Lisboa, de 20 anos, foi baleado no pé e atendido no local. O terceiro fugiu sem ser identificado. A polícia suspeita que as 3 vítimas tenham envolvimento com o tráfico de drogas. Tiago Herculano para o Amazônia TV. Este feriado prolongado foi de movimento intenso nas saídas de Manaus. Quem resolveu aproveitar o feriado fora da capital procurou sair pela rodoviária, na barreira da M010 e pela Ponte Rio Negro. Com o aumento do fluxo, a fiscalização também foi intensificada. Na barreira M10, grande movimentação de veículos. Os motoristas eram abordados e orientados sobre os cuidados na estrada. Na ponte sobre o Rio Negro, o Detran realizou um trabalho educativo e esclareceu sobre a lei seca. Na rodoviária de Manaus, filas. Belcenira chegou cedo, mas teve que esperar para comprar a passagem. Nada que desanime a empregada doméstica. Quer aproveitar esse feriado, né? Porque em vez de ficar em casa, vou para lá. Meu irmão tem um sítio e eu vou passear lá com ele. Cislene vai com a família aproveitar o feriado prolongado no interior. Ela não esperava encontrar tanta gente na mesma situação. Eu não tinha reservado a passagem para Vila de Balbino. Cheguei lá, não tinha mais. Aí a gente reservou para Presidente Figueiredo.
Aí chegamos aqui, aí disseram que ia ter um extra. Aí a gente vai nele agora, direto. As empresas estavam preparadas. Elas foram notificadas pela Arsan para um aumento no fluxo de passageiros. Mas hoje cedo foi um volume maior, porque deu 6 horas da manhã, a rodoviária tinha umas 300 pessoas na frente da agência. E aí a gente providenciou os ônibus tudo e até agora mesmo nós ainda temos ônibus aqui na rodoviária de reserva. A movimentação intensa neste feriado prolongado aqui na rodoviária de Manaus surpreendeu o manauense. Muitos tiveram que esperar em longas filas para poder comprar o bilhete e embarcar. Mas isso não foi motivo de insatisfação. A reclamação da maioria aqui é com relação à sujeira dos banheiros. Absurdo isso, porque o usuário tem que ser respeitado, né? A gente paga, mas não adianta de nada. Tá horrível, tá muito fedorento e ninguém aguenta nem ir lá para fazer uma necessidade. A Arsan também intensificou a fiscalização e orienta as pessoas sobre os cuidados para evitar acidentes. Faz um apelo ao usuário amazonense que for sair da cidade de Manaus buscar o transporte regular. Se não quiser buscar o transporte regular, que é o transporte que sai aqui da rodoviária de Manaus, quiser de repente fazer um fretamento, alugar um ônibus, uma van, um micro-ônibus, busque, saiba se esse ônibus, essa van tem autorização da Arsan. Isso é uma garantia do usuário que esse ônibus foi vistoriado e que você vai parar na barreira, na ponte ou na saída aqui da rodoviária ou na fiscalização volante, vai ser buscada essa documentação e vai lhe dar a garantia que o ônibus está vistoriado e está com segurança para levá-lo. Segurança em primeiro lugar. Veja depois do intervalo, hoje é dia de comer peixe, como é que foi a movimentação nas feiras e mercados? Será que dá para pechinchar? E ainda no bairro Campos Sales, os moradores reclamam dos buracos nas ruas. Segundo eles, os ônibus não querem nem passar por lá por conta disso. A gente vai conhecer esse problema de perto logo depois do intervalo. Não sai daí que a gente volta já já. Agora em Manaus, 12:09. Eu te espero, até já. Estamos de volta, o assunto agora é polícia. Nesta quinta-feira, 2 assaltantes invadiram uma agência bancária na zona leste de Manaus e fizeram 6 pessoas reféns. A polícia foi acionada e prendeu os acusados. 6 pessoas foram mantidas reféns por 2 assaltantes. Foram quase 2 horas de tensão. Colocou a arma na minha cabeça, me puxou do chão, botou a arma na minha cabeça e disse: não se mexe, não se mexe, não vai fazer nada contra vocês. Aí a polícia, o rapaz viu e já foi se afastando. Foi quando ele deu um tiro, avisou o restante do pessoal. Esta funcionária, que prefere não se identificar, diz que ficou abaixada dentro do caixa da associação, que tem a porta e o vidro blindados. Eu acho que 1h30 eu fiquei lá embaixo, quietinha, sem falar nada. O que você ouvia lá de dentro? Eles ligavam pra mãe, pra sogra, pra esposa, falando que a casa tinha caído pra eles. Policiais militares negociaram a libertação, que aconteceu aos poucos. Com a chegada do presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, os 2 assaltantes concordaram em se entregar. Exigiam a minha presença para que a integridade física deles fosse mantida. Na hora que eu cheguei, eles se entregaram, me entregaram as armas na minha mão. Os últimos reféns foram libertados e atendidos pela equipe do SAMU. Depois, os bandidos saíram da associação. Os assaltantes foram levados ao 14º DIP na zona leste de Manaus. Fabrício Alvarado Jardim, de 22 anos, e Rales Moura Pereira, de 25, já tinham sido presos por roubo e estavam em liberdade condicional há 7 meses. Também foram apresentadas as armas usadas no crime: 2 pistolas 380 com 27 munições. Diz que eles tinham ido à colônia de ônibus para roubar uma moto ali na praça, ali da praça que estava ali. Quando eles chegaram para roubar qualquer moto, que eles queriam colocar outros assaltos, eles olharam o carro forte saindo do banco. Aí eles pensaram: poxa, deve ter algum malote ali por cima. Foi o momento que eles adentraram ao banco para conseguir pegar esse malote. Quando chegaram, eles não viram o malote, mas mesmo assim, eles já renderam os funcionários, os clientes do banco que estavam ali para conseguir o malote. No momento que chegou o policial militar para fazer um saque, viu a situação de crise que já se encontrava, chamou a polícia militar, que está ali à frente, a polícia civil também, e começou o sequestro com reféns, que nós assistimos, e graças a Deus que terminou tudo bem. A Associação da Colônia Antônio Aleixo fica em frente a um distrito integrado de polícia.
E as polícias civil e militar registraram uma tentativa de furto a um caixa eletrônico na agência do Banco do Brasil, no município de Iranduba. Por volta de 1h da manhã, os envolvidos entraram por trás do caixa eletrônico, cortaram o fio de alimentação, mas não conseguiram abri-lo. A PM montou uma barreira na estrada Manuel Urbano e conseguiu prender Mauro dos Santos Gomes e Edivaldo Oliveira. 3 pessoas ainda são procuradas. O caso está sendo investigado pela delegacia do município. Olha só, os moradores do bairro Campos Sales, na zona norte de Manaus, estão reclamando que, por causa da quantidade de buracos nas ruas do bairro, nem os ônibus coletivos querem passar por lá. Dor de cabeça na certa. Os buracos tomam conta das ruas. Logo na entrada do bairro, um pequeno congestionamento. Uma área dominada pelos buracos. Andar por aqui só se for a menos de 10 km por hora. Todo cuidado é pouco. O transporte público é outro problema. 3 linhas de ônibus deixaram de passar por aqui. O motivo? A quantidade de buracos. Os moradores que utilizam o serviço de transporte público precisam descer esta ladeira até o bairro. São quase 1 quilômetro de distância. Alguns buracos foram até tapados. A iniciativa veio dos próprios moradores. Eles afirmam também que a prefeitura não realiza manutenção por aqui há mais de 5 meses. Tá com um buracal aqui, o ônibus primeiro descia aqui, né? Agora não desce mais, agora ele tá ficando lá em cima, eu tenho que dar essa pernada daqui de baixo lá pra cima. E eu tô com um problema no pé, meu pé tá quebrado. Eu tenho que subir lá pra cima pra pegar o ônibus, porque ele não tá descendo mais aqui pra rua. Os moradores afirmam que, devido à falta de transporte público no bairro, eles ficam à mercê de assaltantes. Perigoso. Se você tiver de vir do centro, você já tem que vir direto e já ir direto para sua casa. Minha casa já foi arrombada, né? E é perigoso, até perigoso 6 horas da manhã você ficar aqui nessa esquina. Quem é morador antigo da área diz que este problema sempre existiu, mesmo depois da regularização do bairro. Foi sempre assim. Desde a época que eu vim para cá, essa rua toda era buracada, desprezada. E tá desse jeito. Agora os ônibus não vêm mais aqui por causa desse buraco. Então, nós temos que tomar de conta, tomar essa providência com o prefeito, as autoridades que vêm tomar conta de nós aqui do bairro Campos Sales. Não é só eu não, muitos estão sofrendo. Olha aí, eu vou pegar o ônibus com a minha mulher lá em cima já. Olha a rua como é que tá lá também. Não vem, não tem condições. E nós já temos uma resposta aos moradores. O vice-prefeito da capital, Issa Abraão, acabou de ligar para a nossa produção e se comprometeu a começar esse trabalho de recuperação das vias do bairro na próxima terça-feira. Nós, do Amazônia TV, claro, vamos ficar de olho. Mudando de assunto, falar agora de saúde, ou melhor, falta de saúde. A saúde pública de Manaus tem sido alvo de constantes críticas por parte da população. Nas últimas semanas, muitas reclamações, devido à dificuldade de marcação de exames e consultas, chegaram à redação da Amazônia TV. Fomos conversar com os responsáveis pelo atendimento para tentar entender o que está sendo feito para melhorar o nosso sistema. Um sistema informatizado regula os agendamentos de consultas e exames no Serviço Público de Saúde. Ele serve para evitar fraudes e facilitar a vida de quem procura o Sistema Único de Saúde. Mas quem precisa acordar cedo e tentar horário em um médico em Manaus tem de estar preparado. Nem sempre é possível conseguir na primeira tentativa. Paulo Roberto Santos, por exemplo, já veio à UBS no bairro São José 3 vezes e ainda não conseguiu o exame que precisa. Estou tentando fazer um eletrocefalograma, um exame de rotina. Já é a terceira vez que a gente vem aqui, a gente não consegue devido à quantidade de pessoas, devido ao sistema que trava muito, pela razão pela busca, né? Que as pessoas estão procurando bastante esse exame e fica difícil a gente conseguir fazer esse exame. Tiago Magno chegou cedo e esperou na fila, mas vai precisar tentar agendar os exames que precisa em outro dia. Eu cheguei aqui era 6 horas, já são 8h20. Conseguiu marcar todos os exames que precisava? Não, só os laboratoriais. Os outros 3 que são endoscopia e, no caso, conversa com gastro e o cirurgião geral, no caso que eu tenho que fazer uma cirurgia, não consegui. Ela mandou vir outro dia para ver se eu consigo alguma vaga. Representantes tanto da Secretaria Estadual quanto da Municipal de Saúde afirmam que as dificuldades para a marcação ocorrem devido a uma mudança no sistema de atendimento. Atualmente existe uma grande procura por especialistas, sendo que na maioria das vezes, de acordo com as secretarias, os casos poderiam ser resolvidos por um clínico geral.
A ideia para resolver essa situação é que o primeiro atendimento de todos os pacientes do Sistema Único de Saúde seja feito em uma unidade básica, como esta aqui. E todo paciente estaria cadastrado à unidade onde ele iniciou o atendimento. Mesmo quem passa por um pronto-socorro e é encaminhado para iniciar o atendimento, deve, antes de tentar marcar exames e consultas, ouvir a opinião de um clínico na unidade básica. Se a gente não fizer essa correção, o paciente que realmente precisa do problema, resolver seu problema com o especialista, vai continuar à margem, e o paciente que tem menor risco, que tem uma lesão simples, que poderia ser tratada na atenção básica, é que vai ter acesso. E aí a gente vai ter uma fila que não se resolve. Isso é um problema que tem na saúde mundial. Nós precisamos regular o sistema, nós precisamos ter estratificação dos pacientes de acordo com o seu risco. A Secretaria Municipal de Saúde, que administra esse primeiro atendimento, já estendeu o horário de funcionamento de 8 UBSs. E a partir de abril, promete mais agilidade na marcação de 45 exames básicos. Está sendo já organizado para o início de abril a liberação dos exames básicos de saúde. À medida que forem solicitados todos os exames, são 45 tipos de exame, eles serão imediatamente marcados para o dia seguinte para a sua coleta. Ficando ainda a questão dos exames especializados, que tem que ser marcado pelo CISREG, devido à pequena demanda ainda com relação à procura. E no próximo bloco, o Detran intensifica blitz para o feriado prolongado. E ainda nesta edição, o Bispo Auxiliar de Manaus está aqui no estúdio para falar com a gente sobre o significado da Semana Santa. Em instantes, não sai daí, agora em Manaus, 12h22. Você é o nosso convidado. Até já. Nesta segunda. Agora! Amazônia TV está de volta. Sexta-feira é santa e os cristãos acreditam que hoje não é dia de comer carne vermelha. Então, o peixe é o principal item na mesa do almoço. Aqui em Manaus, muita gente deixou para comprar o pescado fresquinho na última hora. Na tenda do pescado, movimentação intensa. Rapidamente, os consumidores escolhiam o alimento. A pressa era para garantir o principal ingrediente para o almoço neste feriado. Cara, vai ser um tambaqui assado, pirarucu a casaca, para passar o feriado aí. Isso, reunir a família toda, umas 10 pessoas. Na feira da Manaus Moderna, estava difícil andar esta manhã e escolher o peixe. Muita gente veio aqui em busca da combinação qualidade e preço baixo. Os peixes mais procurados e também mais vendidos são tambaqui e pirarucu. Mas nesta sexta-feira, muita gente optou por outras espécies que estavam com o preço mais em conta. Tá barato aqui, tá bom. De quanto a senhora está levando? Tô levando 10 por 10 e já era aqui novo. Daniele também quis as espécies mais populares, mas ficou surpresa com o preço. Olha, o que eu vi ali, o pacu tá 7 por 20. Não tem condições, o jaraqui então é para acabar com o cliente. Em vez de deixar o cliente mais agradável, faz deixar mais estressado, não é? E aproveitamos para sondar alguns valores aplicados por aqui. É novo e é bom. Olha, por exemplo, aquela dali. Aqui um monte aqui, é R$10 um monte desse. Dá para 5 pessoas comer e ainda sobra para janta ainda, entendeu? E uma parada é 5 por 10, 5 por 10. Se o freguês reclamar, eu ainda boto mais um, olha aí, pessoal. Mais um, olha aí. Tá vendo? O tambaqui é R$20, mas eu faço por 15. E aqui é 30. Olha só, olha só, olha pra cá aí. E a qualidade é 100%, pessoal, tá? Dá até medo de te perguntar o preço desse peixe aí. Quanto é que tá? R$200. Mais de 10 quilos de peixe. Pesado. Alimenta em média quantas pessoas? Quantas pessoas? Umas 20 pessoas. Hoje tem muita promoção, hoje tava mais caro, hoje tá mais barato hoje. Quanto era o mais caro? Só pra gente saber mesmo se estava tendo essa promoção. Não, no caso ontem lá tava 18, né? Tava 20, hoje já tá 18. Lá tava 23, já tava 25. Aqui tava 20, tá 17. Aqui tava 23, tá 20. É uma promoção boa, né? Haja farinha para comer um peixe desse tamanho. Feriado prolongado e as pessoas devem aproveitar a folga para viajar. Desde a quinta-feira, a Polícia Militar e agentes do Detran intensificaram as fiscalizações nas rodovias que dão acesso aos municípios da região metropolitana de Manaus. A concentração começou às 10 horas da noite na sede do Detran, na Avenida Maripiranga.
faixas da lei seca, cones e as viaturas da Polícia Militar para assim dar início às fiscalizações. A equipe seguiu para o Parque 10, onde foram checados documentos e abordaram alguns condutores para fazerem o teste do bafômetro. Cerca de 250 agentes dos núcleos especializados em operações de trânsito e de educação de trânsito, além de policiais do Batalhão do Trânsito, Polícia Militar e Rodoviária Federal, estarão em regime de plantão nas fiscalizações que serão realizadas na saída da cidade e em pontos estratégicos. Nós iremos intensificar as barreiras com o objetivo de que diminuam aí os índices de acidente de trânsito em relação ao ano passado, né, nesse período de feriadão. A fiscalização teve início na quarta-feira. O Detran, juntamente com a equipe da Polícia Militar, estão verificando o documento do condutor do veículo, equipamentos de segurança e o cumprimento da lei seca. O coordenador da equipe do Detran na fiscalização explica que esta é uma medida de segurança para tentar diminuir o número de acidentes de trânsito relacionados ao uso de bebida alcoólica. Esse é o grande objetivo de diminuirmos as vítimas fatais no trânsito, né? Mudar de assunto, falar de coisa boa, falar de esporte. Eduardo Monteiro de Paula, Dudu, seja muito bem-vindo. Já sabe onde é que vai passar a Páscoa? Em casa, com a família? Trabalhando. Então somos dois. Vou ver futebol. Quer dizer que amanhã, então, termina a primeira etapa, o primeiro turno do Campeonato Amazonense de Futebol no interior? É isso mesmo. Nós tivemos, o campeonato foi feito de tal forma que o time que tenha um campo para jogar e ele estiver melhor colocado, vai ter o jogo. Então, como o FAS está em Manaquiri, o jogo será em Manaquiri. O final do primeiro turno do Campeonato Amazonense de Futebol Profissional. Então, uma boa ideia. Talentos revelados no interior do estado? Sempre tem. O interior é sempre uma grande oportunidade. O problema do interior é exatamente que muitas vezes, quando os atletas são descobertos, já passaram um pouco mais da idade, até para treinamento, para melhorar, mas isso não significa que não tenha. Tanto é que os grandes destaques do nosso campeonato continuam sendo, na sua grande maioria, aquele jogador que veio do interior para a capital e aqui se estabeleceu. Embora, na fase que vive o campeonato amazonense, o interior tem sido muito mais eficiente do que a capital. E está aí a prova, né? A decisão vai ser feita em 2 municípios. Em Manacapuru, que foi uma grande e grata surpresa do campeonato, e o FAS, que está na fila há bastante tempo aí. É um jogo amanhã, em Manaquiri, 3 horas da tarde, está todo mundo convidado, não somente para ver o jogo, mas para conhecer o município, né? Não é tão longe, aqui pertinho, pode ir de carro, faz uma viagem, vai passar pelo Encontro das Águas, na balsa, depois pega a estrada, vai até chegar no município de Manaquiri para assistir um jogo que vale a pena assistir. É turismo, é esporte, é lazer. Dudu, muito obrigado. É isso Globo mesmo. Esporte daqui a pouco? Com certeza que é o Globo Esporte com outras informações. Tá dado o recado, obrigado pela participação. Boa Páscoa para você, hein? Você também. E logo depois do intervalo, a programação da Semana Santa e ainda ovos de Páscoa. Já comprou o seu? Então corra, porque eles estão acabando. Agora em Manaus, 12h e 31 minutos. Não sai daí que a gente volta em instantes. Amazônia TV está de volta, mais uma tentativa de fuga no complexo penitenciário Anísio Jobim. Nós vamos ao vivo com o repórter Vandré Fonseca, que tem mais informações sobre essa tentativa de fuga. Boa tarde, Vandré. Boa tarde, Rubens. Boa tarde a todos que acompanham o Amazônia TV. Hoje, por volta das 10h30 da manhã, 3 detentos foram flagrados tentando escapar do regime semiaberto do complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage. Jonas de Souza Monteiro, de 18 anos, Fabrício Lima Santos, de 26 e Alexandre Ferreira da Silva, de 28 anos, foram flagrados por policiais militares que faziam a ronda no entorno do complexo. Eles já foram levados, encaminhados para o 18º Distrito Policial, que fica ali no bairro Novo Israel. E hoje pela manhã também policiais militares da 6ª SICOM, que fica lá na Zona Norte, foram acionados devido a uma denúncia de disparo de arma de fogo. Eles foram até o bairro Monte Sinai, de onde saiu a denúncia. Chegando lá, eles encontraram este veículo aqui, um carro de luxo, e o carro estava com 2 marcas de tiro, uma na porta traseira esquerda e outra marca também na porta dianteira esquerda. O veículo
estava abandonado. De acordo com testemunhas, o ocupante do carro fugiu. Ele era perseguido por um outro veículo. E quando os policiais militares foram fazer uma verificação dentro do carro, encontraram 7 tijolos, 7 tabletes, provavelmente de cocaína. Devido à quantidade de droga, os policiais militares trouxeram o caso aqui para a Polícia Federal. Tanto o carro quanto a droga vieram para cá. A Polícia Federal está iniciando a investigação sobre o caso. Neste momento, um perito da Polícia Federal analisa o produto encontrado dentro do carro para confirmar se se trata realmente de cocaína. Rubens. Obrigado, Vandré, pelas informações. Os bandidos não perdoam nem a Semana Santa. E por falar em Semana Santa, para alguns é tempo de comer peixe, chocolate, mas qual é o real significado dessa data? Justamente para conversar sobre esse assunto que a gente convidou o Bispo Auxiliar de Manaus, Dom Mário Antônio da Silva. Dom Mário, seja muito bem-vindo ao Amazônia TV. Boa tarde ao senhor. Essa data representa o quê? Grato pela acolhida. Boa tarde, Rubens. Boa tarde a todos. A Semana Santa é para nós, não da Igreja Católica, é o coração de toda a liturgia, não? E onde celebramos o mistério pascal de Jesus Cristo, a sua morte, paixão, morte e ressurreição. Hoje, nesta sexta-feira, é um dia de reflexão, um dia do silêncio, o dia em que fazemos memória do sofrimento e da morte de Jesus Cristo. Porém, uma morte que é geradora de vida. Sabemos que Jesus não parou na morte. Por isso a morte, para nós que temos fé, homens e mulheres de fé, a morte não tem a última palavra. E esta Semana Santa, porque não nos garante a morte, nos garante a vida em plenitude. E essa vida, Cristo Jesus é a primícia pela sua morte e ressurreição. Dom Mário, são muitos símbolos, né? O ovo de Páscoa, por exemplo. O que cada símbolo desse representa? O ovo é um símbolo bastante tradicional, e que traz aí para nós, no contexto da Páscoa, o sinal de vida. O ovo aparentemente é inerte, não sem vida, mas dele rompe a vida. Assim também o próprio Cristo, morto e sepultado. Aí a abertura da sepultura nessa imagem rompe para uma vida nova e definitiva. E o ovo também é sinal da fertilidade, tal como outros símbolos aí da Páscoa, tal como o coelho, que é o animal da fertilidade, o animal que no hemisfério norte anuncia a chegada da primavera. Nós celebramos a Páscoa no início do outono, na primeira lua cheia, no primeiro domingo depois da lua cheia de outono. Então, para nós tem um pouco de diferença. Mas o coelho também simboliza a Páscoa por ser o símbolo da fertilidade, da vida em abundância. O não comer carne vermelha no dia de hoje é um símbolo de quê? De respeito à morte de Jesus? É um sacrifício, A abstinência de carne é um sacrifício, uma penitência que conservamos nesta Sexta-feira Santa e também na Quarta-feira de Cinzas. É uma espécie de renúncia, de disciplina corporal diante de algo que, digamos, pela gustação, dá prazer. Então, renunciar a algo como sacrifício e também em solidariedade ao sofrimento de Jesus. Agora, o que é importante? Que essa renúncia não seja só uma dieta e muito menos uma economia para gastar no sábado ou no próximo domingo. Mas aquilo que a gente deixar de comer hoje deve beneficiar alguém mais pobre do que nós. O jejum teria que ser, então, espiritual também. E aí vem também, além de ser questão física, material, de doar aquilo que a gente não come pelo jejum, pela abstinência, também esse simbolismo espiritual. Jejuar na dimensão do mal, do pecado, jejuar na questão, por exemplo, da nossa preguiça, do nosso individualismo, de ações que às vezes não são boas, não são bonitas. Então, jejuar significa comprometer-se com as coisas boas, deixando de lado aquilo que não combina com o cristão e que não combina com o ser humano de bem. Ok, Dom Mário, fica à vontade para deixar então um recado de Páscoa para a nossa comunidade. O nosso recado de Páscoa é de esperança, de vida nova e de certeza de que, não obstante a realidade da morte e do sofrimento, Cristo ressuscitou. Então hoje, o nosso desejo de que todos possam, na reflexão, na oração, o dia da misericórdia, o dia do perdão, o dia em que deve nos fazer-nos reflexivos
mas ao mesmo tempo comprometidos em fazer bem aos outros. E o nosso desejo à luz do dia de hoje, amanhã e depois, que se preparem para celebrar a Páscoa e que seja uma Páscoa cheia de vida, de harmonia, de bom humor, com chocolate ou sem chocolate, seja uma Páscoa de muita fé e de muita bondade para viver o Evangelho e seguir Jesus Cristo. A você, meu irmão, a você, minha irmã, nossa gratidão e pela sintonia, pela sua expressão de fé, pela sua oração, pelo seu seguimento a Jesus Cristo. E que você e toda a sua família tenham uma feliz Páscoa. Amém. Nós conversamos com Dom Mário Antônio da Silva, bispo auxiliar de Manaus. Dom Mário, feliz Páscoa para o senhor, muita felicidade, muita paz, muita saúde. Grato, Rubens, e a você também e a toda a equipe aqui da Rede Amazônia. Nesta quinta-feira santa foi realizada na Catedral de Manaus a missa de lava-pés, um momento marcante na Páscoa que relembra os últimos gestos de Jesus antes de ser crucificado. Ceia, Jesus lavou e beijou os pés dos 12 discípulos antes da crucificação. Católicos relembram o ato em todo o mundo. Em Manaus, na Catedral da Matriz, 12 jovens foram escolhidos para participar da representação do ato de Cristo. A escolha foi por causa da campanha da fraternidade, que é voltada para a juventude. O arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, lavou os pés dos fiéis e celebrou a missa tradicional na Semana Santa. O gesto do lava-pés ele é muito significativo, né? Ele é emocionante porque ele mostra até onde chegou o compromisso de Jesus com a humanidade. O Evangelho de São João diz que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele se levanta e lava os pés. Então é um gesto de uma grandeza humana e divina ao mesmo tempo. E hoje pela manhã, no centro da cidade, os fiéis se reuniram para reviver os momentos que antecedem a morte de Jesus Cristo, a Via Sacra. Com o tempo ruim da manhã de hoje, os guarda-chuvas são uma prova de fé. E os católicos não deixaram que o imprevisto estragasse a celebração. É um dia muito importante, é a ressurreição de Cristo. E nós sempre estamos acompanhando, todos os anos, essa procissão. A procissão partiu às 9 horas da manhã da Igreja Matriz para percorrer ruas da região central da cidade até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, na Praça 14. A Via Sacra revive o caminho de Jesus Cristo carregando a cruz até o Calvário. São realizadas paradas em estações durante o trajeto, que representam momentos da caminhada de Cristo. Em um dos momentos mais emocionantes, a imagem de Jesus encontra com a da Virgem Maria. Dona Rose Cardoso acompanha a procissão há 30 anos. Em cada estação, uma parada para orar. Aqui, onde Cirineu ajuda a carregar, Jesus carregar a cruz, assim os jovens também têm os cirineus de suas vidas para ajudar a carregar, como nas quedas. Sempre há de ter uma mão para levantar, para segurar esses jovens, que é isso que nós devemos fazer. À tarde, quando as imagens já estiverem no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, será celebrada a Paixão de Cristo pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. E às 4 da tarde, a saída da procissão do Senhor Morto, com destino à Igreja Matriz. E olha que tradição bonita lá em São Gabriel da Cachoeira, no noroeste do estado. Indígenas de 23 etnias sobem a Serra da Boa Esperança, no centro da cidade, para assistir à missa lá do alto. A tradição começou em 1955, quando o padre Luiz Patinelli fundou esta capela de pedra no centro de São Gabriel da Cachoeira. São tantas pessoas que fica difícil até caminhar. A missa foi celebrada por Dom Edson Damian, bispo da diocese do município. Brasileiro bom é aquele que deixa para comprar as coisas na última hora, né, gente? Pois em época de Páscoa não é diferente. Quem ainda não comprou o ovo de Páscoa precisa correr, porque os estoques estão acabando. Vai que ainda dá tempo de pichinchar, né? Eles chamam a atenção pelas cores, tamanhos e sabores. Os ovos de Páscoa. Neste supermercado localizado na zona norte de Manaus, as prateleiras já estão ficando vazias. Mesmo assim, a procura ainda continua. É o caso de Dona Neuza, que já veio garantir os ovos da família com antecedência.
Faz as crianças felizes, né? E os ovos têm para todos os gostos e preços, variam de R$ 2,99 dos mais simples até os de R$ 35, os mais sofisticados. Já outros se mantêm mais firme na escolha, ainda mais quando não se tem muitas opções. É o caso da bióloga Elaine, que acabou não encontrando ovos que agradassem a pequena Eduarda, de 7 anos. Eu gosto de comprar antes para comprar o que ela quer, né? Mas assim, quando a gente vem muito próximo, a gente acaba não encontrando o que a criança quer, né? Aí vai ter que se contentar com o que tem. Em outros pontos da cidade, a procura continua. Para alguns pais, fazer a vontade dos filhos não tem preço. Tem que se realizar, né? Porque é um momento festivo, é um momento diferente na família. A gente fica muito ansioso para chegar logo a Páscoa para receber dos pais os ovos. E no meio de tanta correria para agradar quem se ama, é bom lembrar que a Páscoa não é só chocolate. É o momento de celebrar a vida com a família unida. Aí não tem. E o Amazônia TV fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã voltaremos no mesmo horário, ao meio-dia. Diga o que você quer ver aqui no jornal. Ligue pra gente, 3216-5551. Outras notícias logo mais às 7h15 da noite no Jornal do Amazonas. Fica agora com o Globo Esporte, com o Eduardo Monteiro de Paula. Bom feriado pra você e até amanhã. Notícias e reportagens especiais. Globo Repórter. Hoje, depois de Salve Jorge. Assista agora Globo Esporte. Amazonas.